Que história é essa, né? De que o Galhardo vai deixar o Santa Cruz para essa próxima temporada. O clima dele com a torcida já não era muito bom e eu duvido muito, né, que ele continue depois dessa pedida de rescisão de contrato, cobrando mais de 3 milhões de reais. Vamos trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre isso e, claro, falar sobre algumas outras opções de nomes, né, de reforços que poderiam chegar no lugar dele, até porque se ele deixa o Santa Cruz, certamente tem uma economia de salário muito grande que pode ser investido para contratar outros jogadores, como por exemplo o João Paulo, o Gilberto, que têm sido comentados, e eu vou trazer aqui outras opções também, que eu acho que pode ser uma boa alternativa para essa próxima temporada. Então aqui ó, Thiago Galhardo aciona a justiça, pede rescisão com o Santa Cruz e cobra 3 milhões de reais, né? O contrato vai até o final do ano, e aí ele alega, ó, salários atrasados, salários, direitos de imagem, férias, 13º e honorários advocatícios, né? Então 150 mil por mês, que é o salário dele, um contrato anual que ele pede a rescisão, mais ainda tudo que ele teria a receber em 2026. Então se isso ocorre, basicamente você gasta o dinheiro de graça, né? Não teria 150 mil a mais para trazer o João Paulo, por exemplo. Então é uma notícia muito ruim e assim, como que a SAF, né, tá atrasando, por exemplo, salários, cara, isso aqui não pode acontecer. É claro, o Thiago Galhardo poderia ser um pouco mais grato, não pedir essa rescisão, sim, mas eu tento entender também um pouco do lado do jogador, né, porque não foi divulgado, pelo menos até o momento que eu tô gravando, quanto tempo que tem de salários atrasados, mas para você pedir essa rescisão tem que ser pelo menos 3 meses, né, de salários atrasados. Então talvez já esteja atrasado há 4 meses, 5, esse bônus do acesso também. Então assim, talvez tem toda essa questão que eu acho que o Santa Cruz estaria dando um tiro no pé, né, se você perder uma causa dessa, e que já ocorreu aqui no Brasil recentemente. Por exemplo, acho que é o Matias Rojas, né, do Corinthians, pediu uma rescisão e o Corinthians se ferrou demais, porque teve que pagar quase 3 anos de salário para o jogador, 35 milhões de reais, ainda não pagou, obviamente, mas vai ter que pagar isso aí nos próximos anos. Olha que notícia tenebrosa, né? Então o Santa Cruz tem que tomar cuidado, porque pode acabar tendo esse caso aí perdido na Câmara e aí você tem que pagar todo o salário restante, mais ainda salários atrasados, seria um prejuízo enorme. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot, que nós já trazemos diversos conteúdos, né, do Santa Cruz recentemente para vocês, do Remo, do Paysandu, do Vitória, de vários clubes espalhados pelo Brasil. Peço seu like, a sua inscrição, que nos ajuda bastante, né? O objetivo é chegar aqui a 71 mil inscritos, quem sabe até o final agora desse mês de novembro, início de mês de dezembro. Então, de forma geral, o Galhardo também não fez uma temporada, meu Deus, absurda. Foi muito importante, ajudou o time em alguns momentos na fase de grupos, mas no mata-mata mesmo ele não marcou nenhum gol, né? Foram apenas 7 gols marcados em 22 jogos. Acho que ele só marcou na primeira fase ainda do mata-mata. Então não foi um desempenho assim sensacional, mas é óbvio, né? Todo mundo imaginava uma continuidade dele. Ele até fala isso, né? Depois do acesso, agora essa questão dos salários atrasados, que é um novo motivo, né, para ele não continuar. Talvez eles possam chegar a um acordo, o Thiago Galhardo com a diretoria, e ficar para o ano que vem? Talvez, mas isso aqui geralmente não pega muito bem. Então eu imagino que o Thiago Galhardo deva buscar um novo clube para 2026, né? 36 anos de idade, não é um salário também gigantesco, 150 mil, por exemplo, não dá para você contratar um jogador, por exemplo, de ponta, né, com esse salário, mas ainda assim para uma Série D era muito, certamente tendo alguns bônus, né, de acesso agora para a Série C. Lembrando que um atleta que foi importante no acesso do Remo para a Série A, o Pedro Rocha, ganhava 400 mil, de acordo com o Jorge Nicola, na Série B, tá? Então foi um valor bem alto, para você ter ideia. Tem alguns clubes que estão realmente gastando muito para ter algumas estrelas, né, em competições fora da Série A do Brasileirão. E aí fica aquela dúvida, quem que poderia, né, ser contratado com esse valor, Gustavo? 150 mil, talvez o que? 300 mil para uma Série C, por exemplo, um aporte ali a mais. Eu vou trazer aqui algumas das opções, obviamente boa parte deles ganhando, às vezes mais, e outros algo próximo disso mesmo. O primeiro aqui é o Ganso, né, que certamente tem um salário muito maior do que isso no Fluminense, mas que tem contrato até o fim dessa temporada. Tem uma opção de renovar por mais um ano, mas o Fluminense não usando muito ele, eu acho que a tendência é que realmente chegue a um acordo para não continuidade. 36 anos de idade, nessa temporada só um gol e uma assistência, desde quando chegou o novo treinador também, o Ganso não tem sido muito utilizado. Diferente da temporada passada, né, com o Renato Gaúcho, com o Fernando Diniz, mesmo em alguns anos que ele era reserva, ele ainda assim fazia muitos números, né, 50 partidas, igual ano passado, 4 gols e 10 assistências, mesma coisa em 2023, que ajudou, né, o Fluminense a ganhar aquela Libertadores. Então é um nome também para uma posição parecida, pode jogar como um 10, um meia de criação, e que sem dúvidas teria muita visibilidade, né? Acho que ninguém discorda disso, sem dúvida seria um nome bem forte
para esse setor. Eu nem ficaria surpreso se o Ganso se aposentasse, viu, para ser bem sincero, mas tem alguns outros clubes interessados na sua contratação, dentre eles o Santos, né, para o ano que vem, para decidir ainda o que vai fazer, se vai ficar na Série A, se vai ficar na Série B, mas o Santos já tem interesse para a próxima temporada, até porque jogou junto com o Neymar, né, na seleção, no Santos, e aí poderia ser uma alternativa também para a próxima temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer do Ganso? Você aceitaria? Eu acho que a questão técnica ele é muito melhor do que o Thiago Galhardo e que não tem sofrido com problemas físicos nos últimos anos. A questão seria mais a financeira, até porque não seria uma contratação barata. Mais um aqui também que é companheiro dele é o Keno, né? Também, se o Santa Cruz já tinha interesse em contratá-lo, você pegando esse valor que o Galhardo economizaria, né? Caso não ganhe na justiça, certamente viabilizaria esse acordo, até porque não vejo o Keno para receber menos de 250, 300 mil por mês. Na atual temporada ele até fez algumas partidas no final de outubro para o início de novembro, mas nos últimos 2 jogos mais importantes do Fluminense, contra Palmeiras fora de casa e o Flamengo em casa, ele não saiu do banco de reservas, tá? Então a tendência é que ele não fique mesmo para o próximo ano, situação bem parecida do Ganso, né? Os dois têm 36 anos, os dois foram muito importantes também em anos anteriores e que tem a opção de renovar até o final do ano que vem, mas a tendência é que ambos deixem, né, o clube nessa temporada. Pelo Santa Cruz ele foi muito bem em 2016, 18 gols em 61 jogos, além de 7 assistências. Não é à toa que logo depois teve uma boa fase no Palmeiras e foi vendido por um caminhão de dinheiro, né, lá para o futebol do Egito, né? Depois ainda passa no Al Jazeera, uma história muito boa também no Atlético Mineiro, e pelo Fluminense foi muito importante com assistências, né, na final da Libertadores contra o Boca Juniors, naquela ocasião 5 gols e 13 passes. Eu acho que apesar dos 36 anos poderia ser uma ótima alternativa para a Série C. Acho que ele faria uma diferença muito grande no time, talvez até mais, né, do que foi o Thiago Galhardo nessa última fase, até porque a fase dele no Fortaleza, no Goiás, já não era tão interessante, diferente do Keno, que apesar dessa temporada não estar sendo muito utilizado, ainda assim os números são bons, né? Foram 6 gols e 4 assistências, números ok, melhores do que do ano passado, 1 gol na Copa do Mundo de Clubes, 1 gol e uma assistência na Sul-Americana, 1 gol e 2 passes na Série A, além de 1 gol na Copa do Brasil e 2 gols e uma assistência no Campeonato Carioca, né? Ele até marcou recentemente, ó, foi contra o Atlético Mineiro, é isso? Foi contra o Atlético Mineiro e aí depois entrou, né, com um pouco mais de frequência depois desse gol e 2 assistências também no empate em 3-3 contra o Bahia. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um que foi especulado foi o Iago Pikachu. Eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre ele, então se você quiser ver esse vídeo, clica lá, não vou me aprofundar muito aqui, mas é um jogador também com contrato só até o fim do ano, certamente exigiria uma compensação financeira bem alta também, de salários, né? 50 partidas nesse ano, 6 gols e 3 assistências, bem diferente dos números que ele já teve em outros anos, né, vestindo a camisa do Fortaleza. A questão é que ele tem certamente mercado na Série A do Campeonato Brasileiro, tanto ele quanto o Keno, mas não tem essa identificação com a torcida, né? O Iago Pikachu é muito mais ligado ao Paysandu, o Vasco também, os outros 2 clubes que ele defendeu aqui no Brasil, além do Fortaleza e uma rápida passagem no Shimizu S-Pulse, lá do Japão, em 2022. Enfim, se você quiser ver mais sobre isso e outros nomes especulados, clica aqui nesse vídeo, né, que eu trouxe nessa última segunda-feira. Tem mais um aqui também que é o Léo Gamalho, né? Nome aí que poderia ser uma alternativa também para centroavante, muito mais viável. Ele até tem uma possibilidade de continuar no Botafogo de São Paulo, que permaneceu na Série B e vai disputar o Campeonato Paulista, né? Pode ser que ele fique. 11 partidas, 4 gols nessa reta final de Série B, ajudou muito, né, o Botafogo de São Paulo com gols, né, da vitória contra o Volta Redonda e contra o Amazonas, certamente garantiu aí a permanência na Série A para o ano que vem. Tem essa identificação com o Santa, foi o ano que ele mais marcou gols na sua carreira, 32 gols em 2014, nunca chegou próximo disso, né? Um número realmente sensacional. Já ajudou o Vitória a subir em 2023, o Coritiba também em 2021, ótimas campanhas, né, do CRB e do Criciúma, mesmo com uma idade já avançada, né, ele vinha fazendo muitos jogos e muitos gols, apesar dos 39 anos, acho que valeria o investimento e certamente ganha bem menos, né, do que esses outros que eu falei aqui para vocês, até porque ele estava, né, no Botafogo de São Paulo, então talvez o que, 100 mil, 200 mil, algo próximo disso, você consiga, né, a contratação do jogador. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E aí fica esses 2 nomes também, o João Paulo e o Gilberto. Não tem como você sair contratando todo mundo. Quem que você escolheria, né, dentre essas 2 opções, que tem uma identificação bem grande com o clube, principalmente o João Paulo, talvez com algum mercado na Série A? Não sei. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal. E nos vemos numa próxima. Valeu!